Queridos, tema da minha mensagem, Reino dos Céus à luz da Bíblia. Nós falamos domingo passado, retrasado, que eu ministrei, falamos de salvação à luz da Bíblia. Usamos vários textos acerca da salvação, né? Qual é o porquê que Jesus veio nos salvar, qual é o propósito da salvação, né? O que fala da salvação, né? E nós explicamos à luz da Bíblia, com muitos versículos, né? Trouxemos a vocês que a salvação, uma vez conquistada pelo nosso Cristo e dada a nós, ela não se perde mais, ela é sua e ninguém tira mais de você, amém? Eu creio que todos entenderam isso, nas células foi bem explicado isso, né? Muitos versículos nós usamos, né? Eu acho que eu usei mais de 20 versículos, provando a questão da salvação, que ela é pela graça, totalmente de graça, e não há nenhum mérito e nenhuma obra humana no que diz respeito à salvação, à nossa salvação. É uma obra exclusivamente de Cristo, e por ser uma obra exclusivamente de Cristo, é uma obra que não se perde, amém? Porque Cristo é perfeito, Ele conquistou para nós uma salvação eterna e perfeita. Então, se não tem mérito e nem obra humana, nada do que você faça garante a tua salvação, e nada do que você faça faz você perder a sua salvação. Amém? Salvação é pela fé, é um dom de Deus, que é dado a nós pela fé, não vem de obras para que ninguém se glorie. Amém? Ficou muito claro isso. Mas agora nós precisamos entender o que significa reino dos céus. Falamos da salvação, e quando nós dizemos acerca da salvação, nós falamos da salvação para um período, que é o período da eternidade. Antes desse período da eternidade, vai ter um outro período, aonde esse reino do céu se manifestará na terra, e é sobre esse período que eu quero ministrar a você nessa noite, é sobre isso que eu quero equilibrar o ensino. Por quê? Você deve estar se perguntando, né? Uma vez salvo, sempre salvo, então eu posso levar minha vida do jeito que eu quero. Não, você não pode levar a sua vida do jeito que você quer. Levar a sua vida do jeito que você quer tem implicações, e vai atrair para você juízo. Lembra que nós falamos que toda disciplina de Deus agora não é mais para nos condenar, mas é sim para nos aperfeiçoar. Porque o aperfeiçoamento de Deus vem através das provas, das tribulações e da disciplina. Quando um pai quer corrigir o seu filho, para que o seu filho possa aprender o caminho certo, o que ele faz? Deveria disciplinar, né? Deveria. A Bíblia diz que aquele que poupa a vara do seu filho o odeia. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, que quando ela crescer ela não vai se desviar dele. Então nós temos que disciplinar. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Você disciplina o seu filho porque você o odeia ou porque você o ama? Porque você o ama. A disciplina é sinal do amor. Porque se você não disciplinar o seu filho, o que seu filho vai aprender? O que é bom ou o que é ruim? E quando ele crescer, ele vai sofrer? Sim ou não? Vai sofrer. Então a disciplina, ela tem o poder de nos aperfeiçoar. Amém? Como nós vivemos uma vida no mundo, aprendemos tudo que é de errado. Porque, aliás, aprender o que é errado é a coisa mais fácil do mundo, né? Ninguém precisa, na realidade, te ensinar, só você já aprende. E agora Deus precisa nos moldar à imagem do seu Filho. Deus precisa imprimir o caráter do seu Filho em nós, e Ele faz isso através da disciplina, amém? Então nós vamos falar um pouco disso, né? Quero fazer uma pergunta a você: salvação não é para entrar no reino dos céus? Sim ou não? Sim. Olha o que diz Colossenses 1,13, não precisa abrir, vamos projetar. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então Ele nos tirou do império das trevas, da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos tirou de um reino aonde Satanás governava, aonde estávamos debaixo de um jugo de escravidão,
porque todo aquele que está debaixo do pecado, está debaixo de um jugo de escravidão, está debaixo do poder das trevas, porque Satanás se alimenta do pecado, e Satanás usa o pecado contra nós mesmos. A Bíblia diz que ele veio senão para matar, roubar e destruir, e ele faz isso através das nossas escolhas. Quando nós escolhemos o caminho errado e andamos numa vida de pecado, Satanás usa isso contra as nossas vidas para nos destruir, amém? Jesus, na sua obra perfeita da cruz, veio nos tirar desse reino, desse império, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, aonde nós temos a vida eterna, aonde nós temos uma vida abundante, porque a Bíblia diz, olha, o diabo vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós já estamos inseridos no reino dos céus. Olha o que diz a Bíblia em Mateus, não, 1 João 3,8, mostra aqui para nós, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, nas nossas vidas. Você deve estar perguntando o que é o reino? O que é o reino é justamente isso, é o poder de Deus que destrói as obras do diabo na nossa vida. Irmão, você de repente não, tem áreas da sua vida que você não consegue prosperar, que você não consegue resolver, porque o diabo está destruindo a sua vida. O diabo está agindo em áreas da sua vida, por isso que você não consegue romper. Que isso, pastor? E ele age através das nossas escolhas e do nosso posicionamento. Querido, põe no seu coração, Deus não vai fazer nada por você que você não queira. Pastor, eu quero servir a Deus. Fica sentado na cadeira para você ver. Pastor, eu entendo que eu preciso servir a Deus. Levanta, filho, vai. Não fique esperando Deus te levantar da cadeira, não. Ele não vai fazer isso. Primeiro você se dispõe, aí ele vem e te põe de pé. Mas o seu coração tem que estar disposto. Pastor, eu não consigo, eu me vejo enredado por coisas, pelo pecado, eu não consigo deixar. Dispõe no teu coração a não viver isso. Cristo vem e te levanta. Entendeu? Agora, se você ficar se justificando, não vai dar certo, porque Deus não vai fazer nada que você não queira. Aliás, Jesus já proveu tudo o que nós precisamos para servi-lo, para viver uma vida diante dele. Nós somos indesculpáveis quando não agimos assim, porque nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. A Bíblia diz que ele derramou toda a graça sobre nós. Irmãos, o amor de Cristo foi perfeito sobre as nossas vidas, já foi derramado. Nós não precisamos clamar por misericórdia, Ele já tem misericórdia, a misericórdia está disponível a você todos os dias. O que você precisa para viver uma vida com Cristo está disponível a você todos os dias, você não precisa pedir mais, é só você se entrar na sala do trono e pegar. É só você se assentar na mesa e falar, dá-me de comer, dá-me de beber, Senhor, porque eu quero viver a sua vida. Entendeu? Mas quando nós fazemos as nossas escolhas erradas, o diabo, ele age. De repente tem áreas da sua vida que ainda não se manifestou a luz de Deus e ainda você não conseguiu romper, porque são escolhas que você está fazendo, está permitindo o inimigo agir. Entenderam? O que é o reino? É o governo de Cristo, é a autoridade de Deus, é o poder de Deus e a vontade soberana de Deus sendo feita. Quando nós falamos de reino dos céus, nós falamos de um reino porque existe um rei. Existe alguém que é soberano na sua vontade, amém? Você acredita que a vontade de Cristo é soberana sobre a sua vida? O que Ele determinou para você é o que você deve fazer? Sim ou não? Então o reino dos céus está sobre você. O poder de Deus está sobre você. Eu falei hoje de manhã, nós só estamos aqui na igreja pelo poder de Deus. Porque se não fosse o poder do Espírito Santo de Deus, se não fosse o poder de Cristo nas nossas vidas, não estaríamos aqui. Creia, você está aqui porque o poder de Deus se manifesta na sua vida, querido.
Porque aquilo que Deus conquistou naquela cruz, a sua morte, a sua ressurreição, trouxe vida a nós. E você só está aqui aguentando eu falar, não só a mim, mas o pastor Célio, todo domingo a gente falando. Você só está aqui porque o Espírito Santo tem agido na sua vida e o poder de Deus tem se manifestado. É por isso que nós estamos aqui. E isso é reino dos céus. Mas olha, uma coisa é estar inserido no reino dos céus. Uma coisa é estar no reino dos céus, debaixo desse poder, dessa autoridade, dessa vontade. Mas outra coisa é viver na experiência o reino dos céus. Uma coisa é estar inserido numa posição, que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Por meio daquilo que Ele fez por nós e conquistou por nós. Nós somos inseridos na posição de mais que vencedores. Outra coisa é viver como um vencedor. Uma coisa é ter o título de crente, outra coisa é viver como discípulo. Crente até o diabo é, irmão. Agora, ele é crente, ele estremece, mas ele não obedece. Porque ser crente é uma coisa, ser discípulo é outra. Uma coisa é eu ter o título de pastor, e você me chamar de pastor pelo título. Outra coisa é eu ser um pastor de fato, e você me chamar de pastor porque você reconhece o chamado da minha vida. É diferente. Entende? Uma coisa é eu ser pai no título, outra coisa é ter o título de pai, outra coisa é ser pai de fato, presente, autoridade, governar bem minha casa, prover proteção, segurança, valores morais, espirituais na minha família. É bem diferente. Então, ter o título, querido, não te faz viver de fato aquilo que o Senhor sonhou para você. Você acredita que tem muito crente dentro da igreja que não está vivendo como um vencedor, sim ou não? Tem. E isso aconteceu até quando Jesus estava pregando. A Bíblia diz que a multidão se aproximava de Cristo, mas da mesma maneira que a multidão se aproximava, quando ele ensinava acerca do reino dos céus, elas também iam embora. Porque quando ele ensinava que eles deviam se arrepender e crer no Evangelho, quando ele ensinava que o reino dos céus estava próximo, e que eles não podiam viver a vida deles de qualquer jeito, a palavra era muito dura, então eles iam embora. Por quê? Porque a multidão se aproximava de Cristo somente por aquilo que Ele podia dar. Você pode até vir à igreja, querido, procurando uma bênção de Deus, um refrigério para a sua alma, porque a Bíblia diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos e trarei descanso para vossas almas. Se tem alguém cansado e sobrecarregado, eu profetizo no nome de Jesus, alívio para a sua vida hoje. Você sai daqui aliviado. O Senhor Jesus te dá essas coisas, porque o amor dele dura para sempre. Agora, Ele não quer que você venha até Ele somente pelo que Ele pode dar. Ele quer que você tenha um compromisso de discípulo com Ele, se envolva com a sua obra. Porque o discípulo é aquele que vive pelo seu Senhor e não mais por si. E isso requer um compromisso maior. Isso requer um compromisso maior. E é essa mensagem que Jesus pregava. É isso que significa o reino dos céus. A palavra do reino para as nossas vidas é essa: não viva mais do seu jeito, viva por aquele que morreu por você, viva pela vontade dele. Essa é a mensagem. E é uma mensagem dura. Por quê? Porque é uma mensagem que confronta as nossas almas. É uma mensagem que confronta o nosso eu. É uma mensagem que confronta o nosso comodismo, que confronta aquilo que pensamos ser certo. É uma mensagem que confronta os valores do mundo. É uma mensagem que confronta o consumismo do mundo. É uma mensagem que confronta o que o mundo diz que é certo. É ou não é? É uma mensagem que confronta o nosso eu, o nosso ser. Por isso que é uma mensagem dura, mas é uma mensagem que produz vida, e é uma mensagem que traz recompensa no final. E a recompensa de Deus, irmão, nada se compara
Tudo que você pode obter aqui no mundo, nada se compara à recompensa que vem dele. Muitas vezes nós estamos focados na recompensa do mundo, esquecemos da recompensa de Deus. Nós vivemos pelos prazeres do mundo, esquecemos que há um prazer que Ele destinou e designou para nós. Porque olha, a Bíblia diz assim: muitos são chamados, mas poucos. Sabe por que muitos são chamados? Pergunte por quê. Porque Deus chamou a todos para reinar. Sabe por que poucos são escolhidos? Pergunte por quê. Porque poucos decidiram a viver por Cristo. Muitos são chamados para reinar, o Senhor destinou a nós o seu reino, mas poucos serão escolhidos para esse reino. Porque somente aquele que decidiu a viver por Ele, para a sua vontade, negar o seu eu, tomar a cruz, servir a Ele como discípulo, somente esse entrará e reinará com Ele. Somente esse. Reino dos céus. Jesus pregava um evangelho voltado para o reino dos céus. Por diversas vezes em seus sermões e parábolas ele cita e se refere ao reino dos céus. É importante saber que Jesus direcionava seus ensinamentos aos discípulos. Quando nós falamos do reino dos céus, cita aí Mateus 11:12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Jesus está falando que para que nós possamos conquistar esse reino, o reino dos céus, nós precisamos nos esforçar. Nos esforçar em quê? Em tudo. Dedicar a nossa vida a Ele. Querido, creia, vir ao culto dia de domingo não te faz um discípulo, não te garante o reino algum. Se você quer conquistar esse reino, se você quer reinar com Cristo, a vida tem que ir mais além. Você precisa estar disposto a servi-lo, você precisa estar disposto a obedecê-lo em qualquer situação, em qualquer circunstância. Vir ao culto, ir à célula, não te faz um discípulo. Discípulo é aquele que está disposto a morrer pela causa do seu Senhor. Quantos aqui estão dispostos a morrer pela causa de Cristo? Seja sincero diante de Deus. Amém? Então para você, o reino está próximo. Amém? Olha o que diz Mateus 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Então ele tem uma mensagem, a minha Bíblia diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então você se pergunta: pastor, mas peraí, eu já estou inserido no reino dos céus. O reino dos céus é o poder de Deus, é o governo de Cristo, e a igreja está debaixo do governo de Cristo, não está mais debaixo do governo do diabo, amém? Mas, querido, o reino dos céus não se manifestou ainda na sua totalidade. Porque o mesmo Cristo vai dizer que o mundo jaz o sistema que governa o mundo é maligno. Por isso que ainda há maldade, por isso que ainda há corrupção no mundo. Você crê que existe isso no mundo? Sim ou não? Existe injustiça no mundo? Sim ou não? Por quê? Porque o sistema que governa o mundo ainda está debaixo do poder do diabo. E o diabo está movendo e manifestando o seu poder sobre as pessoas. A igreja de Cristo, e nós que somos a igreja, amém, aquele que nasceu de novo, foi inserido no reino dos céus. Mas chegará um tempo, e Jesus veio declarar, que esse tempo está próximo, aonde Ele mesmo se manifestará, e trará o seu reino sobre toda a terra, sobre toda a humanidade, aonde não prevalecerá mais a injustiça, e sim a justiça, aonde não prevalecerá o pecado, a corrupção, a maldade, mas sim o amor, a paz e a alegria, amém? Você crê nisso? É por isso que nós ansiamos e aguardamos a vinda do nosso Deus, é por isso que nós temos que dedicar a nossa vida, porque breve Cristo voltará, Ele está voltando, a sua vinda é próxima. Então é sobre isso que Jesus está dizendo, e olha o que Ele diz: arrependei-vos. Porque se você não se arrepender, não tem como você entrar nesse reino. Olha o que diz o versículo 23.
E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus, irmãos, depois você lê em casa, Mateus 5 a 7, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, ali Jesus, no Sermão da Montanha, dá uma lista de coisas, de mandamentos, que nós devemos cumprir para que possamos reinar com Ele. Olha o que a Bíblia diz. A lei diz: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Agora, seja sincero, eu preciso amar o meu inimigo e orar pelo que me persegue para que eu seja salvo? Mas para entrar no reino dos céus você precisa. Agora, querido, é fácil amar o inimigo e orar pelo que te persegue? Fala sério, a tua vontade é mandar um anjo para matar? É ou não é? A tua vontade é dar um soco no queixo, a tua vontade é se vingar. Ele vai ver, se levantou contra um homem de Deus, eu vou orar e Deus vai se manifestar. A tua vontade é essa, mas não é o que Cristo diz. No Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, agora não. Agora não, é amar o teu próximo como a ti mesmo, é se entregar, ser suporte um do outro, é amar o inimigo, é se bater numa face, você dá a outra. É difícil ou não é, querido? É difícil. Esse é o critério para entrar no reino dos céus. Então não é qualquer um que vai entrar nesse reino para reinar com Cristo. Aí você consegue compreender o porquê que nós não devemos viver nossa vida de qualquer jeito? A salvação é de graça, foi dada a você, nada te tira mais. Você vai passar a eternidade com Cristo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora, o reinar com Cristo, querido, aí depende de cooperarmos com o Espírito Santo, depende de abrirmos mão da nossa vida aqui, daquilo que achamos que é certo, para viver a vontade dEle. Depende de amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. Depende disso, porque esse é o critério, e a vontade de Deus é que possamos reinar com Ele. Tem gente que vai dizer assim: pastor, só a salvação para mim está bom, eu não quero mais nada, eu não sou tão ganancioso assim. Você não sabe o que você está declarando. Jesus morreu numa cruz, por amor a você. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, que Ele veio até nós, nos reconciliou com o Pai, que Ele veio conquistar o reino para nós, e Ele sonhou com que eu e você reinasse com Ele, e agora você está desprezando o que Ele quer que você faça. Você está desprezando o que Ele quer que você conquiste. Você acha que Deus se agrada disso? Eu sou humilde, a salvação para mim basta. Você não está sendo humilde coisa nenhuma, você está desprezando aquilo que Cristo veio fazer. Então nós temos que desejar o reino. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. As nossas vidas, o nosso eu, o nosso ser tem que estar voltado para esse reino. As nossas forças, como diz Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até hoje, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O que ele está dizendo? Você vai ter que se esforçar por esse reino, para viver por esse Deus. Tem que parar de dar desculpa, querido. Tem que parar de buscar justificativa. Não cola mais. Não dá mais. Tem que parar de perder tempo. Nós estamos vivendo um mundo, querido, onde os valores, eu acho que a gente nem se escandaliza mais com o que está acontecendo. Os valores estão tão invertidos, que a gente está começando a se acostumar com isso já. Está começando a se acostumar com as práticas e com aquilo que o mundo quer impor a nós, impor na vida da igreja. É ou não é verdade? E muitos cristãos já estão se acostumando com isso. Isso é normal. Isso são sinais dos últimos dias. O amor tem se esfriado, as pessoas têm cada vez mais se corrompido, as pessoas têm cada vez mais buscado os seus prazeres a qualquer custo. Já não há mais valor moral na família, já não há mais respeito entre pais e filhos.
Já não há mais respeito entre o casal. Ah, não deu certo, separa, casa de novo. Ah, não faz o que você quer, larga a mão, vai ser feliz. Não é isso que a Bíblia diz. Nós estamos vivendo os últimos dias. É tempo da igreja acordar e despertar. Essa palavra vem para as nossas vidas hoje como um despertamento do Espírito Santo. Você tem que sair daqui, querido, desejando viver sua vida por Cristo e não mais por você mesmo. Você tem que sair daqui disposto a entender que o que Ele tem para a sua vida é o melhor. Quantos creem que a palavra de Deus é a verdade? Precisamos começar a dar importância ao que está escrito. Você fica, querido, Salomão conquistou tudo que um homem na terra poderia conquistar. Pensa na sua vida, tudo que você queria conquistar, Salomão conquistou. Ouro, glória, fama, reino. Ele era o mais reconhecido em todos os reinos. O seu reino era mais elevado do que todos os reinos. Ele era o homem mais sábio da terra. Ele era o homem mais rico da terra. Ele conquistou tudo. Ele tinha os melhores cavalos, ele tinha os melhores camelos, ele tinha os melhores servos, ele tinha tudo que você imagina que você pode conquistar numa vida de abundância, ele tinha tudo isso. Sabe o que ele vai escrever? Tudo isso é vaidade. Tudo isso é correr atrás do vento. Tudo isso que o homem tem gastado a sua vida a buscar, é vaidade. Ele vai dizer em Eclesiastes, o sábio Salomão, deixando para nós um conselho: vive a sua vida para o seu Criador, porque a vida para ele tem propósito eterno. Vale a pena viver para ele, não viva buscando atrás dessas coisas. Para de correr atrás do vento, querido. Vira para a pessoa do seu lado e fala: para de correr atrás do vento. Pastor, você está dizendo que eu devo parar de trabalhar, que eu devo parar de... Não estou dizendo isso, querido. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você deve dar mais importância ao reino e à vontade de Deus. Eu estou dizendo que você deve se envolver com a obra de Cristo, com edificar a igreja. Eu estou dizendo que isso deve ser importante na sua vida, que você deve administrar o teu tempo e a sua vida para que você possa se dedicar como um discípulo. Jesus veio gerar os discípulos. Pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Nós temos que pregar. Quem você encontrar na rua, você tem que pregar. Se a pessoa crê em Cristo, ela é salva. Mas nós temos que gerar discípulos. Discípulos, ele está disposto a abrir mão da sua vida por amor a Cristo, pela sua obra. E são os discípulos que vão viver o poder do reino e reinarão com Cristo. São os discípulos. Mas qualquer coisinha, não posso. Pastor, deixa eu consertar minha vida primeiro. Irmão, a Bíblia diz que nós não temos poder de acrescentar nada. Um fio de cabelo na nossa cabeça, um covo da nossa altura. Nós não temos poder de acrescentar um segundo à nossa vida. Você está esperando o quê? Jesus voltar? Não vai dar mais tempo. Não vai dar tempo. Quem está aí diz amém. Quando falamos do reino dos céus, estamos falando do período que a Bíblia descreve como milênio, onde o reino dos céus se manifestará na sua plenitude. Hoje nós vivemos a aparência e temos a realidade. No milênio, que é um período de 1000 anos, viveremos a manifestação desse reino em sua plenitude. Paz, justiça e alegria reinarão. Olha o que diz Apocalipse 24. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar,
e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Antes do período da eternidade, olha aqui para mim, deixa eu te explicar. Nós estamos vivendo um período em que a Bíblia vai descrever como a era da igreja e da graça, ok? Depois desse período, nós entraremos no período que nós acabamos de ler, que é o período do milênio, que é a manifestação da disciplina e da recompensa de Deus, para toda a igreja. Depois desse período do milênio, nós entraremos na eternidade com Cristo. Novos céus e nova terra, eis que tudo se fez novo, passaremos a eternidade com Ele, amém? Todos nós seremos iguais, seremos irmãos, e estaremos a eternidade com Cristo. Mas antes desse período, Deus precisa julgar o seu povo. Por que Ele precisa julgar o seu povo? Porque nós estamos fazendo uma obra a Ele, sim ou não? E você crê que dentro da igreja tem aqueles que fazem a obra de Cristo, tem aqueles que não fazem? Mas a salvação é de graça. Mas agora Deus precisa manifestar o seu juízo, e dar a recompensa e o galardão, e trazer disciplina para aperfeiçoar os seus filhos, e Ele vai fazer isso nesse período do milênio. Então tudo que nós vivemos aqui, toda a obra que nós temos feito, é para esse tempo, de recebermos o galardão, ou recebermos a disciplina, amém? Então antes do período da eternidade, a salvação nossa é para a eternidade, amém? Agora tudo que nós estamos vivendo agora, depois de sermos salvos e inseridos no reino dos céus, é para este tempo, para o milênio. E o Senhor Jesus deseja que nós reinaremos, que nós venhamos a reinar com Ele. Esse é o desejo de Deus para nós, mas não serão todos que irão reinar, amém? Olha o que diz Apocalipse 11, 15 a 18, só complementando esse tempo. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Está vendo? Ele vai tomar, e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequeno e a grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Esse período ainda não se manifestou, querido. A música que nós cantamos aqui, breve Jesus voltará, é para estabelecer esse tempo, aonde o 7º anjo tocará a sua trombeta, e todos os reinos do mundo vão ser de Cristo, e Ele reinará a partir de então para todo sempre. Satanás vai ser preso, e Jesus vai assentar em Jerusalém, para reinar sobre todas as nações. E Ele vai estabelecer o seu julgamento sobre a igreja, e os que forem achados dignos, fiéis, reinarão com Cristo, e os infiéis serão disciplinados por um período. É o período, é o tempo de dar o galardão aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome. Galardão é para todo mundo? Não. Galardão é somente para aquele que fez a vontade de Deus. Salvação é para todo mundo? Sim, para todo o que crê. Simplesmente. Reino dos céus, reinar com Cristo, não é para todos. É somente para os fiéis. Amém? Apocalipse 19, 1.
E depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Versículo 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Versículo 15, da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então Jesus vai vir, irmão, com poder, com glória, vai estabelecer o seu trono em Israel, em Jerusalém, que Jerusalém e Israel é a nação escolhida, e dali ele vai reger todas as nações com vara de ferro. E nós, os vencedores, estaremos com ele, reinando sobre o mundo. Amém? Quantos querem isso para a sua vida? Querido, vai ser o tempo de glória, o tempo que você vai ter poder sobre as nações. Somente os que vencerem, somente os vencedores, somente aqueles que viveram como tais vencedores. Amém? Mais um texto, Ezequiel 43, 6 e 7. Está muito difícil de entender, querido? Não? Amém. E eu ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim, e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Jesus está habitando lá? Não, ainda não. Então esse período não chegou ainda. Esse período está sendo profetizado por Ezequiel, pelo profeta Ezequiel. Ele está dizendo: vai chegar um tempo em que Jesus se assentará no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis com as suas prostituições e com os cadáveres de seus reis nos seus altos. Então Jesus vai chegar um tempo em que ele vai se assentar em Israel. Olha o que diz Zacarias 14. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Quem é o Rei dos Reis? Quem é o Rei? Quem é o Senhor dos Exércitos? Jesus. Chegará um tempo, e esse período é o milênio, é o que a Bíblia descreve como milênio, em que Jesus estará em Jerusalém, e todas as nações deverão subir de ano em ano adorá-lo, na festa dos tabernáculos. Amém? Ficou claro esse período, o milênio? Glória a Deus. Quem são os vencedores? Quem são? Qual é o critério para reinar com Cristo? Quem são esses vencedores? Abre comigo em Lucas. Lucas 14. Amados, olhem para mim aqui um pouquinho. Eu não quero despertar em você medo, nem, ai meu Deus, e agora? Aí você sai daqui todo medroso. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode arrebatar sua igreja hoje. Todos os sinais para o arrebatamento já aconteceram. Amém? Porque o arrebatamento dos vencedores e a vinda de Cristo nos ares são duas coisas totalmente diferentes. O arrebatamento dos vencedores vai dar início a um período de grande tribulação na terra. Período de tribulação, aonde o anticristo vai reinar. Mas eu não quero te trazer medo. Essa palavra vem para nós para nos despertar. Nós estamos vivendo um período de trevas. Sim ou não? Um período, como eu disse, que a maldade tem aumentado cada vez mais.
atrocidades, coisas monstruosas têm acontecido todos os dias. É ou não é verdade? Fomes, guerras, terremotos, tá tudo virado, querido. Tá tudo virado. A família tem perdido o sentido de família. É ou não é verdade? A Bíblia descreve como essa geração má e adúltera, uma geração perversa e corrompida. É o que Jesus vai dizer na sua palavra. Uma geração totalmente deturpada, uma geração que não está mais aí para o próximo. É o que nós estamos vivendo. Querido, por isso que nós devemos ansiar pela vinda do nosso Deus, porque Ele vai dar fim a tudo isso. Ele vai acabar com a miséria, Ele vai acabar com a maldade, Ele vai acabar com a corrupção, Ele vai acabar com a injustiça, Ele vai acabar com todas estas coisas. Vai ser um período de paz, justiça e alegria. O que a igreja deveria estar vivendo por estar inserida no reino dos céus. Mas por que a igreja não está vivendo isso? Por causa das nossas escolhas, que continuam sendo más. Mas Jesus, Ele vem acabar com tudo isso. Então você não deve ficar com medo da volta de Cristo. Você deve dizer: Maranata, a hora vem, Senhor, porque eu não aguento mais viver no meio dessa geração. Nós devemos desejar isso. Agora, se a sua vida está toda torta, se tem coisas da sua vida que você precisa deixar, se está na hora, se você entende que precisa se envolver mais com Deus, é agora. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Porque nós não sabemos que hora, que dia o nosso Senhor irá voltar. Nós não sabemos. Entende? Então você precisa se posicionar hoje, decidir viver por Ele hoje, para que você saia desse medo. Só tem medo da volta de Cristo quem não está vivendo por Ele. Querido, eu não tenho medo de Jesus voltar, querido. Se Ele quiser me levar hoje, a vontade dEle é soberana na minha vida. Pastor, então quer dizer que não tem áreas da sua vida que você precisa se... Não, tem áreas da minha vida que eu preciso consertar, claro que tem. Tem coisas da minha vida que eu preciso melhorar, sim. Eu posso me dedicar muito mais à obra do Senhor, claro que eu posso. Eu devo fazer isso. Mas a minha vida, eu coloquei uma coisa no meu coração: eu vou acordar todos os dias para viver por Ele. Ah, mas o senhor é pastor, é fácil falar. Não, querido. Não é não, porque Jesus não está dizendo para você abandonar o seu trabalho para viver por Ele. Ele está dizendo para você viver por Ele no seu trabalho. Ele não está dizendo para você abandonar a sua família para viver por Ele. Ele está dizendo para você viver por Ele na sua família. É possível. Olha o que a Bíblia vai dizer: estando dois no campo, um foi levado e o outro foi deixado. A Bíblia está dizendo, duas pessoas fazendo a mesma coisa, eles não estavam juntos. Agora, a Bíblia descreve, não estava na igreja. Por que a Bíblia descreve que não estava na igreja, servindo a Deus? Porque estavam vivendo as suas vidas, mas um estava com um coração para Deus, para viver na vontade dEle, e o outro não. Está falando de dois tipos de crente: um que vivia por Cristo, mesmo estando trabalhando, mas vivia por Ele todos os dias, e o outro que se preocupava com as coisas do mundo, e dava mais atenção para as coisas do mundo. Um foi levado e o outro foi deixado. Então não é para trazer medo, e sim para te despertar. Lucas 14, a partir do versículo 25. Qual que é o tema desse texto aí? Tem um título? Como que é? O preço do discipulado. Diga comigo: o discipulado tem um preço. Ser discípulo tem um preço. Vamos entender o preço. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A multidão está acompanhando Cristo, entenda o que ele está dizendo. A multidão está acompanhando ele. E a Bíblia descreve que Jesus tinha compaixão da multidão. Jesus alimentou a multidão, Jesus curou os enfermos no meio da multidão, Jesus fez muitas coisas para a multidão. E quando a multidão vinha ter com ele, ele atendia a multidão, amém? E a multidão está seguindo, ele para, vira. Vocês estão me seguindo? Vocês querem continuar me seguindo? Eu vou mostrar para vocês o preço. Aquele que não estiver disposto a aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, filho, irmão, irmã, e a sua própria vida por causa de mim, não pode ser meu discípulo. Vocês querem continuar me seguindo? Queremos. Aquele que não tomar a sua cruz e não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Irmão, nesse momento eu creio que a multidão deixou ele. Por quê? Porque para ser discípulo de Cristo, para servir a Deus, você muitas vezes vai ter que abrir mão de estar com a sua esposa, vai ter que abrir mão de estar com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, vai ter que abrir mão muitas vezes da sua própria vida por amor a Ele. Porque esse é o preço de ser discípulo. Olha o que diz os versículos. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele? Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. E qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra o rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de se salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse aqui é um dos critérios para ser vencedor. Aquele que não está disposto a renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pergunta para a pessoa, você está disposto a renunciar tudo o que você tem para ser um discípulo? Irmão, você acha que Jesus está brincando quando ele está dizendo isso? Jovem, você que quer casar, presta atenção nessa palavra antes de casar. Porque se você casa com alguém que não está disposto a igual a você, a renunciar o que tem para ser discípulo, você vai ter um problema na sua vida. Presta atenção na seriedade da coisa. Porque aquilo que Deus tem para os discípulos é maior que qualquer coisa. O propósito de Deus e o seu reino é maior que qualquer coisa. Está escrito. Ah, então pastor, eu estou casado, eu vou abandonar meu casamento. Não, a Bíblia diz que você não pode se divorciar. Mas que você deve servir a Cristo e ser um discípulo dele. Então pastor, mas eu para ser discípulo, minha esposa não quer se divorciar, porque eu não posso servir a Deus, ela não me aceita mais. Aí quem vai se separar de você é ela, não você. Mas a Bíblia diz, não divorcie, porque casou uma vez só, casado, até que a morte o separe. Você errou na hora de fazer as escolhas. Mas se está atrapalhando, porque nada é maior que a palavra de Deus na nossa vida, amém? Nada é maior que o reino dos céus na nossa vida. Entenda, quando eu falo para ser discípulo, eu não estou falando para viver dentro da igreja. Estou falando disso não. Porque o bom discípulo, ele também governa bem sua própria casa. Ele também cuida dos seus, da sua família. Ele é um bom pai, ele é um bom marido, o bom discípulo também é este. Mas o problema é que as pessoas estão indo para os extremos.
Ou a pessoa é um discípulo, ou a pessoa é um bom pai. A pessoa não consegue equilibrar as coisas e viver como Cristo deseja. Nós estamos vivendo esse tempo dentro da igreja. Põe no seu coração, o propósito de Deus na sua vida é maior do que qualquer coisa. E o propósito de Deus para nós envolve toda a igreja e não só a nós. Porque o propósito de Deus é coletivo. Amém? Quantos querem reinar com Cristo? Vira para a pessoa e fala, há um preço. Vencedores são aqueles que não amaram sua própria vida, mas se entregaram pela causa de Cristo. Vencedores são os que deixaram o pecado e as obras da carne para andar em santidade. Abre comigo agora em Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Entendeu? Eu gosto da palavra porque diz assim, e coisas semelhantes a estas. Quando ele diz isso, inclui tudo o resto. Ah, o que eu estou praticando não está na lista, glória a Deus. Não, querido, coisas semelhantes a esta, incluiu. Não herdarão o reino de Deus. Porque, olha o versículo 24. Os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e suas concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Sabe quem vai reinar com Cristo? Quem crucificou a sua carne e as suas paixões, para viver em santidade. Porque vencedor é o que vive em santidade. Quer dizer que não vai pecar mais. O pecado é um acidente na sua vida. E quando o pecado acontece na sua vida, ele de prontidão vai para Cristo, para buscar dele o suprimento, o alimento, e se arrepende e deixa. O pecado não é uma constante na sua vida. Eu gosto que ele fala aqui dissensões. Sabe o que é dissensões? São divisões. Porque sabe qual que é um dos critérios para reinar com Cristo? Pergunte qual? Perdão. Porque aquele que causa ofensa a alguém, ou aquele que não libera perdão a alguém, não está apto para reinar com Cristo. Porque se Cristo nos perdoou, nós não merecendo, você acha que você merecia o perdão, sim ou não? Irmão, eu não merecia perdão algum, mas Cristo me perdoou. Ele veio até mim e me perdoou e me amou, para que eu não possa mais negar perdão, independente do que seja. Eu não tenho direito de negar perdão a ninguém. Pastor, mas eu não estou sentindo perdoar. Você não vai sentir nunca. Porque Jesus não sentiu, irmão. Ou você acha que morrer na cruz foi fácil? Você acha que ele foi para a cruz dando glória a Deus? Eu vou morrer na cruz, glória a Deus. Oh, que bom morrer na cruz. Não, irmão, quando ele estava lá, ele falou, Senhor, passa de mim esse cálice, porque eu estou a ponto de não suportar isso daqui. Mas não seja feita a minha, mas a tua. Por quê? Porque ir para a cruz é decisão, não é sentimento. Irmão, não ache que você vai sentir vontade de tomar sua cruz, de negar a você mesmo. É decisão, é atitude. Não sinta, se não pense que você vai sentir vontade de amar e perdoar o seu irmão, é atitude. Agora eu vou falar para você, é melhor você perdoar.
porque aquele que não perdoa as ofensas dos outros, o Pai não vos perdoará. Vai chegar diante do tribunal de Cristo, Deus vai falar: por que você não perdoou o teu irmão? Você não viu o que ele fez para mim? Eu vi. Mas o que você fez para mim, eu não te perdoei? Então, Senhor, mas você não... você não perdoou ele? Então também eu não vou te perdoar. Vai pagar tudo que você me deve. O problema é que o período de disciplina, irmão, foi só 1000 anos que Deus separou. E aí você vive aqui com o teu irmãozinho um tempo e não libera o perdão, depois você vai ser disciplinado por isso. Então, libera o perdão, querido. Ofensa tem acabado com a vida da igreja. Se você foi ofendido, se o irmão causou mal a você, vai até ele. Querido, olha, eu não gostei do que você falou isso, eu me ofendi, eu acho que você falou para mim, eu não gostei da sua atitude, entendeu? Mas eu estou aqui porque eu quero tratar, eu quero resolver, e pronto, resolve, amém? A recompensa do reino, a recompensa é de acordo com as obras. A Bíblia declara que com a volta de Jesus se estabelecerá um tribunal onde todos os salvos comparecerão para serem julgados. Uns receberão galardão e outros receberão disciplina. Mateus 16, 27. Vamos ler os últimos versículos para encerrarmos. Pula aí, um monte de texto aí. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Tudo que você está fazendo para Deus, querido, você vai ser julgado por isso. Amém? Continue, próximo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Está vendo aqui a disciplina? Então vai chegar eu e você diante do tribunal. Se você viveu a sua vida de acordo com a vontade de Deus, fez o que o Senhor designou a você, viveu como um discípulo, você vai receber o galardão e recompensa. Se eu, mesmo sendo pastor, não fiz a vontade de Deus e não vivi a vida como Deus deseja, eu vou receber disciplina. Entendeu? Simples assim. Por quê, pastor? Pergunte. Porque Deus é justo. E Ele não vai dar a mesma recompensa a todos. Você acha que todos merecem a mesma recompensa? Não, Deus é justo. Continue, próximo. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidava que logo se havia de manifestar o reino. Está vendo? Jesus estava manifestando o poder, mas o reino não tinha se manifestado ainda. Havia poder de Deus, Deus estava curando, estava libertando as pessoas do poder do diabo, né? O reino de Deus estava ali, mas na sua totalidade o reino não tinha sido manifesto ainda. Pode continuar. Disse depois: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si o reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu venha. Esses servos somos nós, amém? Mas os seus concidadãos odiavam e mandaram após eles embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Tem muitas pessoas dizendo isso a Cristo, através das atitudes, que não quer que ele reine. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Deus confiou uma obra à sua mão, e Ele confiou algo para você negociar com essa obra. Quando Ele voltar, você vai prestar conta do que você fez com aquilo que Ele te deu. É isso que o texto está dizendo. Quando Jesus voltar, Ele vai chegar diante de mim e vai falar: Betinho, eu te confiei uma obra, eu te dei as ferramentas para você cumprir o meu propósito. O que você vai oferecer para mim agora? Cadê o resultado da sua obra? E eu vou ter que apresentar a Deus o que eu fiz, e Ele vai me retribuir, vai me julgar segundo a minha obra. Entenderam? Vamos continuar. E aconteceu, e veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas.
E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. Essas autoridades sobre 10 cidades é no milênio, é no reino. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Percebe que não é a quantidade, mas é a fidelidade. A parábola aqui está dizendo da fidelidade. A fidelidade de fazer a obra que o Senhor confiou a nós. Amém? Próximo texto, qual que é? Mateus 7. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Que dia que é esse? Diga: o dia do tribunal de Cristo. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Irmão, precisa ser salvo para fazer isso? Precisa. O cara expulsa demônio, faz maravilhas. O cara tem que ser salvo, o cara tem que ser crente para fazer isso. Tem ou não tem? E se você vê um homem ou uma mulher de Deus agindo pelo poder de Deus, fazendo muitas maravilhas, expulsando demônios, você acha que é um homem de Deus e uma mulher de Deus? Sim ou não? Olha o que a Bíblia está dizendo. Muitos estão profetizando, muitos estão fazendo maravilhas, mas não estão fazendo a vontade de Deus. É o que está dizendo aqui, ó. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque somente reinará com Cristo aquele que faz a vontade de Deus. Sabe por que eu nunca vos conheci? Não está no conhecer, está falando de intimidade. Vocês não me conhecem, vocês não conhecem o meu coração, porque essa obra que vocês estavam fazendo, eu não estou com vocês. Então até a maneira como nós fazemos a obra, irmão, nós temos que avaliar qual é a motivação e qual é a maneira que nós estamos fazendo a obra, e se estamos fazendo a obra de acordo com a vontade de Deus. Porque eu posso estar aqui como pastor, você pode me achar um bom pastor, mas eu posso chegar naquele dia diante do tribunal de Cristo e Cristo falar: você não fez a obra segundo a minha vontade, e eu não vou reinar com ele, vou receber disciplina. Estão me entendendo? Por isso, querido, que quando o pastor fala alguma coisa que você não goste, ou quando o pastor dá uma direção que você não gosta, ou quando o pastor prega uma mensagem que você acha muito dura, ou que de repente, creia, o meu maior temor é fazer o que ele manda, porque eu sei que eu vou ter que prestar conta diante dele. E eu estou aqui, irmão, Deus nos colocou aqui, e Deus nos deu a responsabilidade de te ensinar a palavra, ensinar o que você deve fazer, ensinar qual é a vontade de Cristo para você. Então eu não posso negociar isso, querendo você ou não, gostando você ou não, eu não posso negociar isso, porque eu tenho um compromisso diante de Deus de te ensinar o que a Bíblia diz. E muitas vezes você não vai aceitar, muitas vezes vai ser ruim ficar esse tempo todo me ouvindo, mas eu preciso te ensinar.
Eu preciso te mostrar qual é a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida é que você reine com Ele. A vontade de Deus é que você leve uma vida séria com Ele. É isso que Ele tem para você. Porque senão, disciplina. Vai ter disciplina, querido. Você não vai ser recompensado. E seria muito fácil eu pregar aqui, vem para Jesus e você terá uma coroa no céu, mas é mentira, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a coroa está aguardando para aquele que combateu o bom combate, acabou a fé, guardou a fé e acabou a carreira. Aquele que foi até o fim, que perseverou até o fim, que não amou sua própria vida, que viveu pela causa de Cristo, a este está guardada a coroa. E é o que eu e você estamos fazendo, amém? A Bíblia diz, aquele que se propõe a correr, ele se abstém, ele se disciplina, ele esmurra o seu corpo, ele os reduz à servidão, para poder alcançar o prêmio, a coroa corruptível. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos num período em que nós devemos nos disciplinar, em abrir mão de nós mesmos, das nossas vontades por amor a Ele. Querido, de repente, eu estou falando de um jeito que não está sendo claro para você. Eu estou falando para você abandonar o teu pecado. Eu estou falando para você se envolver de cabeça na obra de Cristo. Se envolver com a célula, se dispor a ser líder em treinamento, a pregar o evangelho a outros, é isso que eu estou falando. Você que está namorando, para com a fornicação. Você que está solteiro, para de correr atrás de homem, para de correr atrás de mulher. Espera em Deus, vai se envolver com a obra de Deus. Aproveite que você está solteiro e pode se envolver com Deus num nível maior. Porque o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Aproveite essa fase da sua vida para você se dedicar a Ele. É isso que eu estou dizendo a você. Porque depois que casa, você tem um marido e uma mulher em que você tem que se dedicar também. Você não vai conseguir se dedicar ao mesmo nível de quando solteiro. É isso que eu estou dizendo a você. O Senhor é justo, e o critério de avaliação dele é justo. Romanos 4,4, último texto, pode se colocar de pé já. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Amém? Qualquer obra que você está fazendo a Cristo, Ele está vendo como um trabalho e Ele vai te recompensar. Pastor, eu deixei o meu comodismo para servir a Cristo. Ele está vendo como uma obra, você vai ser recompensado. Não busque a recompensa dos homens, busque a dele, porque a dele é melhor. A dele te garante um reino. Amém?